Oi, boa tarde. Sim. Sim. Ó, só para avisar, acho que a gente já avisou todo mundo, mas vale a pena ressaltar aqui que a gravada, tá? Que a gente vai deixar disponível depois no site para os alunos e professores poderem assistir, porque a gente está tendo 5 salas simultâneas, então, infelizmente, cada um está tendo que escolher uma para assistir, né, na sua área de interesse. Então, gente, primeiro eu queria agradecer, né, de novo, a participação primeiro dos nossos palestrantes, né, dizer que é uma honra ter vocês aqui hoje e agradecer também a presença dos alunos que estão aqui, tá? Eu vou fazer uma apresentação rápida de cada um, os currículos são extensos, a experiência é grande, mas eu vou resumir aqui. Começar com a professora Silvia, né, que é professora do Departamento de Educação aqui da PUC, também doutora em Psicologia pela UERJ e, se eu não me engano, está fazendo pós-doutorado agora em Educação, Silvia, não é isso? Aqui na PUC? Eu fiz ano passado. Ah, já com concluiu, você na né? PUC. Eu Já. estou com Agora eu tô pós-doutorando, eu no falei, vou departamento. confirmar com ela se ela já concluiu. Então, já é pós-doutora em Educação aqui pela PUC. E a gente tem a professora Sandra Corman também com a gente, que é do Departamento de Comunicação aqui da PUC. Ela também ministra nas aulas de pós-graduação em Comunicação e Imagem. Também aplica algumas disciplinas, né, na graduação relacionada a planejamento de vida profissional, trajetória empreendedora, além dela ser uma grande parceira de anos da nossa incubadora, né, Sandra? Que já liderou vários treinamentos aí com os nossos empreendedores, então é uma pessoa que eu sinto muito honrada de estar aqui na mesa. E o Gabriel, que é o nosso homem aqui da roda, que é antropólogo, né, Gabriel? Que tem doutorado aí pelo Museu Nacional da FRJ e que atualmente você é pós-doutorando, né, do Departamento de Ciências Sociais aqui da PUC. E, pelo que eu entendi, um dos principais temas de pesquisa aí do Gabriel, que eu acho que tem muito a contribuir para a nossa conversa, é essa parte de ciência e tecnologia, né? Então, gente, queria dar as boas-vindas a todo mundo. A Paula fez a introdução, né, na sala inicial aqui com a gente está sendo gravado. Os alunos, eles vão ficar com o microfone mutados, mas no final a gente vai deixar aqui pelo chat, vocês já podem mandando as perguntas pelo chat, quem tiver dúvida, e a gente vai fazer uma curadoria dessas perguntas e a gente vai tentar sanar as que derem tempo, né? Porque a gente está começando aqui, já são 5h20 e pouca, né? A gente tem uma previsão para acabar até 6h30, né? Então os professores vão falar e depois a gente vai abrir 20 minutos no final para essas perguntas, tá bom? Eu só queria reafirmar um pouquinho o que a Paula falou para a gente tentar fazer as perguntas direcionadas para os temas, né? Porque as dúvidas do programa, do próprio hackathon, edital, a gente tem um canal próprio para isso, tá? Ela provavelmente já colocou no chat o e-mail para vocês tirarem dúvidas. Bom, então gostaria de começar com a professora Silvia. Professora Silvia, boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Seja bem-vinda. Bom, eu, assim, antes de passar a bola, professora, eu acho que o grande objetivo, eu queria explicar isso para os alunos, o grande objetivo dessa nossa roda hoje é inspirar um pouco os alunos a pensarem em soluções ligadas a essa área de educação, que é uma área muito importante e que está tendo que ser repensada, reformulada nesses tempos de pandemia, né? Eu acho que esses desafios nessa área são muitos, porque a educação é a nossa base, né? Então, ela não pode parar e nem diminuir a sua qualidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a pandemia ela também pode se tornar, talvez, uma oportunidade para alguns avanços necessários nessa área, né? Será que a pandemia não veio aí também para a gente repensar no que pode ser mudado para melhor, né? Então, eu acho que a gente tem muitos desafios e eu acho que a experiência de vocês vai ajudar a inspirar muitos alunos. A professora Silvia, eu sei que você, na sua atuação, deve estar vivenciando aí na prática, né, esses desafios. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente desses desafios que você tem percebido na adaptação do ensino à distância e como você acha que algumas questões podem ser melhoradas, né? Imaginando que os desafios eles não devem estar só ligados a questões tecnológicas, né? Eu imagino que também o lado cognitivo deve estar sendo muito difícil, né? Porque você manter um formato de aprendizado com um aluno isolado, atrás de uma tela de computador, por horas, deve estar sendo um desafio também. Então, eu queria que você contasse um pouco a nossa experiência e um pouquinho dessas barreiras aí nessa nova era.
Obrigada, Priscila, e boa tarde novamente para todo mundo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho, né, com esse evento que é muito bom para todo mundo, né? É sempre muito bom a gente refletir sobre os desafios, né, e buscar as soluções. Bom, pessoal, falando sobre, pegando um gancho, né, que a Priscila falou, né, falar sobre os desafios da educação, como ela falou, né, aqui a gente ficaria horas, meses, anos falando, né, mas eu acho que o gatilho para iniciar, né, até para pensar a educação, eu acho que são dois pontos importantes para vocês, estudantes, né. Como vocês sabem, né, a educação é um direito subjetivo, né? Assim, é um direito para todos os cidadãos, né? E dois pontos são importantes para a gente destacar em relação a esse direito que estão diretamente ligados à pandemia, né? Que é a questão do acesso à educação, né? A gente muito já avançou na educação em termos de acesso, e em relação à qualidade da educação, né? A gente ainda tem milhões de desafios em relação à qualidade, mas um ponto importante que a gente não pode deixar de destacar é que a qualidade ela está relacionada a gente reconhecer que todos nós somos diferentes, né? E que, como a educação ela é um direito, ela tem que englobar essa diferença, né? E quando a gente está falando de aprendizagem, a gente tem que entender o seguinte, que de diferentes formas, né, devem ser propostas para que essa diversidade possa ter direito à educação, que é um direito da Constituição, né? Assim, então, esses são dois pontos importantes para a gente pensar, porque quando a gente está falando de qualidade, né, e a gente está falando que todos somos diferentes e que essa qualidade ela tem que atender essas diferenças, a gente está falando de um conceito maior, né, que é a inclusão social, né? E a partir daí eu vou trazer a discussão para o Covid, né? A pandemia ela trouxe desafios novos e ela ressaltou outros que nós vivenciamos, né? Muitos nós já vivenciamos na pele, né? Então, quando veio a pandemia, assim, o campo da educação ele também foi diretamente afetado, né? A maioria das escolas, universidades tiveram a oportunidade de mediar esse processo de aprendizagem pela tecnologia. E eu falo da grande maioria porque a gente tem que pensar que outras escolas, famílias, professores não tiveram essa oportunidade, né? Por exemplo, se a gente for parar nas zonas rurais, né? Ou em outras áreas em que esse acesso ele não existiu. Essa mediação da tecnologia, ela não está existindo, né? E aí eu vou trazer aqui para discutir 5 pontos muito rápidos com vocês, né? A questão do acesso à internet, né? Como eu estava falando que um dos desafios ainda da educação é o direito, né? É o acesso da matrícula, né? Na educação básica para os jovens, né? A pandemia destacou isso, mas com uma outra roupagem, né? Que veio o acesso à internet. Então, a gente viu, né? E a gente está vendo agora, por questões financeiras, por questões geográficas, a qualidade, os jovens, né? E os professores, às vezes, né? Eles estão tendo dificuldade nesse acesso. Isso é um grande desafio hoje, atualmente, né? E a própria qualidade da internet, não é verdade? Né? Muitos aplicativos, o próprio Zoom, né? Ele consome muitos dados, né? Então, assim, eu sinto, né, tanto como professora, né, e com os estudantes, né, que às vezes a gente tem, né, acho que eu vou falar errado aqui, tá, gente? Me desculpa. O banco de dados, vamos dizer assim, né? Mas para usar determinados aplicativos, ele é muito pesado e consome muito, né? Então, quando a gente está falando desse acesso à internet, a gente não está só falando, assim,
ok, tem que ter, né? Não, é um direito à educação que a gente está implícito nisso, né? Um outro ponto que não sei se vocês repararam, né, que eu comecei a pensar sobre, é que as relações agora, né, não tem como, elas vão se modificando, né? O que tem de permanente na nossa vida é a mudança, né? Então, esse lugar, né, que as instituições, vão colocar assim, a escola, a universidade, né, ela ocupa, né, as nossas relações, né, elas envolviam o corpo também, envolviam o olhar, né? Agora, essas relações é via tecnologia, né? A gente não abraça mais o nosso colega, né, professor, né? A gente não está num anfiteatro agora discutindo, né, sentando um do lado do outro, né, comentando o evento, enfim. Então, o espaço dessas relações, né, se a gente for pensar no nosso corpo, ficou muito voltado para a fala, apenas para a fala, né? Em alguns momentos, a gente tem que tirar o nosso vídeo, na verdade, para poder preservar. Então, quando a gente está falando de relações agora na pandemia, assim, eu vejo muito nas minhas aulas o poder da fala, né? A fala que está ligando as pessoas, conectando as pessoas. Esse espaço que antes era ocupado pelo corpo, né? Que a gente gesticulava, a gente expressava as nossas emoções, os nossos desejos, inquietações, ele está muito reduzido a um órgão, né? Assim, a uma parte do nosso corpo, que é a fala. Então, eu acho que isso é um ponto muito relevante, né? Imagina vocês, uma criança, né? Uma criança pequena, né? Sei lá, com 5 anos, gerenciar, né? Se calar durante uma aula, né? Fechar um vídeo, né? Que para nós é uma tarefa que às vezes a gente deixa, mas para uma criança pequena, né? Assim, no ensino fundamental, isso é um desafio, né? É um outro espaço de adaptação. Né? E um ponto importante, a gente está vivenciando uma pandemia, né? Mas eu espero que a gente as relações futuras, né? O que os espaços educativos de que muito da educação vai vir pela fala, mas só que pela escuta, né? A gente utilize, né, a escuta para que haja o diálogo e para que haja a comunicação, porque muitas histórias estão surgindo, né? Muitas questões estão sendo abertas, então eu destaco esse lugar de fala agora e pós-pandemia, esse lugar da comunicação, né? Porque esses espaços educativos, né? Vamos pegar a PUC, né? Vocês iam para a universidade, eu creio que não só para assistir às aulas, fazer a prova, estudar na biblioteca, mas é um lugar de encontros, né? É um lugar de afeto, é um lugar de apoio, muitas vezes, outras, né, de diversão, né? E para onde foi esse lugar, né? Isso que eu acabei de destacar para vocês são um dos fatores de apoio e permanência do estudante na universidade. Então, eu acho que são questões importantes da gente pensar. Eu lembro de um aluno falando comigo assim, Silvia, eu abro o meu celular, isso é no primeiro semestre, eu tenho que me divertir pelo celular, eu tenho que assistir a aula, né? Eu tenho que, sei lá, fazer uma terapia ou um médico, enfim, tudo se resolve pelo celular, né? E aí eu também comentei com ele, eu falei assim, olha, mas a gente ia para a PUC também, e lá era espaços para outros encontros, né? Que não eram só para aula. Então, acho que esse desafio é repensar esses lugares, né?
que o lugar que é concreto, vamos dizer assim, acho que não é a palavra certa, mas que agora ele se tornou online. Então, eu acredito que muito dessas configurações, vamos dizer assim, né, em relação à educação e às relações, acho que relações e mediações, né, elas vão se modificar naturalmente, né? Porque quando a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de quê? De mediar esse processo. E aí, uma outra questão será que o exercício da docência, né, é único, né? É importante apenas, na verdade, o professor saber mexer nas tecnologias ou o aluno saber mexer nas tecnologias já disponíveis, né? Será que existem outros aspectos nessa relação que precisam ser destacados, trabalhados, enfim, né? Será que o bom, assim, não o bom professor, né? Mas o aluno precisa saber gerir só o uso da tecnologia e o professor também? Eu acho que a discussão ela tem que ir por esses caminhos também, né? Tanto professores, gestores também, né? Passam por isso, né? Então, são diferentes cenários hoje, com diferentes propostas pedagógicas, né? Que estão tentando se adequar, né? Num modelo de ensino que hoje a gente, né? Que vocês vivenciam, não é um modelo de educação à distância, né? O modelo de educação à distância, ele existe, né? Mas o que a gente está vivenciando na pele, vamos dizer assim, é essa adequação, essa adaptação do ensino, que aí eu acho que o nome mais pertinente é o ensino remoto. Então, ele não é nos moldes da educação à distância, né? E um outro ponto que eu queria destacar com vocês é com relação ao bem-estar, porque nessa história toda, né, nós somos humanos, não é verdade? E aí, o que acontece? Nós não somos robôs, então, essa adaptação do ensino online, né, como eu falei, é diferente da educação à distância, né? Ela mexe internamente com a gente, né? Então, mexe de que forma? Aí, do ponto de vista do estudante, essa adequação da aprendizagem. Pensem um pouco na vivência de vocês. Vocês acham que as estratégias, vamos colocar assim, de aprendizagem, agora, são as mesmas que vocês utilizavam no ano passado, né? Elas mudaram. Por que elas mudaram? Porque o contexto mudou, o lugar mudou, as estratégias dos professores também tiveram que se adaptar também, né? Então, essas estratégias de aprendizagens, elas mudaram, né? Então, o desafio, na verdade, é encontrar, né, as melhores estratégias, vamos dizer assim, né, os melhores ferramentas, não só ferramentas que eu estou falando, tecnológicas, né, mas esse repensar do processo de aprender, vocês como alunos, para o benefício, né? Eu lembro que um aluno, no primeiro semestre ainda, ele virou para mim e falou assim: Silvia, eu acho que o que eu mais estou aprendendo nesse primeiro semestre, antes de turbilhão de coisas que estão acontecendo, é eu ser autônomo, né? Assim, esse autogerenciamento, né, das atividades da universidade, de tomar decisões importantes que muitos de vocês, né, e outros estudantes tiveram que tomar no primeiro semestre também, né, foi uma habilidade que ele até brincou comigo, né? Ele falou assim: olha, eu acho que eu já mereço passar de ano, né? Assim, por tudo que eu já aprendi em termos de habilidades, né? Então, o gerenciamento, né, foi muito, acho que está sendo, né, para todos nós, principalmente os estudantes, que estão no início da adolescência, né, no fim da adolescência, né? Imagina, né, os meninos do primeiro período, né, o quanto que eles tiveram que se readaptar, né?
A exposição às telas é uma questão que tantos professores, né, nós professores, a gente conversa muito, né, sei lá, 2 horas, né, uma roda de conversa ano passado, né, era uma coisa, a gente tomava um cafezinho, a gente contava uma piada, levantava para ir no banheiro, voltava, enfim. Hoje, um momento online de 2 horas, né, ele parece que a sensação que você tem é que a sua energia está indo embora, né? Porque a gente usa poucos os nossos recursos, né? É só a visão, a audição. Então, isso impacta realmente o processo de aprendizagem. É por isso que a gente lá na educação, né? A gente fala o seguinte, olha, a tecnologia ela é importante, né? Tanto é que nós hoje estamos nos beneficiando dela, né? Mas o uso dela que também a gente precisa repensar, né? Em nosso próprio benefício, né? E para o nosso próprio bem-estar. Tanto é que diversas ações, né, geraram estudantes ansiosos, professores ansiosos, né, professores com medo, alunos com medo também, né? Então esse turbilhão, né, porque de emoções, eles estão assim, ele aconteceu no primeiro semestre, está acontecendo muito em relação ao contexto da pandemia e também em relação ao processo de ensino remoto. Não sei se vocês vão concordar comigo, né? Aprender não é abrir a cabeça e enfiar o livro, né? Sim, aprender envolve motivação, envolve emoção, né? Elas estão diretamente conectadas. Então, eu falei de forma, assim, bem geral, alguns pontos, né? Para poder abrir, né, a discussão, né, até dos alunos também. Eu acho que vale muito a pena vocês pensarem nas experiências que vocês tiveram como estudantes, dos desafios que não vieram só na pandemia, mas ao longo da trajetória escolar de vocês. Acho que é um caminho muito interessante. Obrigada, E é isso. Silvia. Ótimo, ótimas suas palavras. Eu acho que você fez exatamente isso. Você abriu as nossas cabeças. Eu acho que tem uma série de desafios aí que você conseguiu enumerar, né? Quando você fala, uma coisa que me chama muita atenção, quando você fala na inclusão social, englobar diferenças, eu acho que esse é um desafio muito importante, difícil de ser resolvido, mas eu acho que a gente está aqui com alunos da PUC, que são extremamente competentes e gabaritados. Eu acho que é um bom caminho para pensar em trazer soluções e fazer o que você falou, né? A tecnologia, ela está tendo que ser usada agora, mas será que a gente está preparado para usá-la? Será que a gente está sendo instruído da melhor forma, né? Eu vi que teve muito sofrimento de professor e de pessoas para tentar se adaptar às aulas, e eu acho que talvez se a gente já aprendesse, né, uma maneira mais fácil de lidar com isso, a gente não passe por esses desgastes e esses sofrimentos todos. Achei assim, importantíssimas suas considerações, obrigada. Queria passar a palavra agora para a professora Sandra. Tá, professora? Na verdade, eu até ia aproveitar e queria falar, Sandra, para você deixar um pouquinho da sua experiência, de como você enxerga essa pandemia como uma ferramenta de transformação da educação, né, como você mesma disse, quais os caminhos e mudanças que você entende aí necessários para a gente passar por isso. E pegando o gancho da Silvia, que falou muito do lugar de encontro, de afeto que os alunos perderam por enquanto, né? Eu queria que você também entrasse um pouquinho mais nessa questão emocional, porque eu sei que os alunos estão passando por, obviamente, por questões emocionais como todo mundo, né? Só que eles, de fato, estão passando aí pela ausência do pertencimento, distanciamento dos colegas, até a questão da exclusão daqueles que não têm acesso tão fácil à internet e tal. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, do seu olhar sobre isso. Ótimo. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Ótimo. Primeiro, eu quero agradecer, né, a experiência do evento e o momento no qual ele é pensado. Né? Quero dar parabéns, especialmente aos jovens que nesse momento escolheram, né, esse tema, a educação.
E o desafio de buscar soluções, né? As soluções em educação nunca são simples. Muito embora todo o grande problema, quando a gente pensa em transformação, é apontado justamente à educação. Então, a gente vive essa mensagem paradoxal, né? É tão difícil quanto importante. E o que vai ser discutido aqui, ou o que vai ser proposto, com certeza vai afetar, né, as outras áreas também, né? Que quando a gente fala em meio ambiente, comunidade, arte, cultura, o próprio campus, a gente está falando de desafios grandes que, para desafios grandes, né, complexos, raramente existem soluções simples, né? Até a gente costuma dizer, né, que existe para todo o problema complexo uma solução simples e errada e equivocada, né? Simples no sentido de superficial, apressada, faça você mesmo, e enfim. E aqui se tem o desafio ainda de soluções criativas, inovadoras. Então a gente vai discutir isso, né? De que maneira isso é possível e de que maneira hoje esses jovens vão se reunir fazendo parte também de um grupo que se encontra afetado, né? Seja nos afetos, nas possibilidades de vida, e ainda assim vão fazer esse exercício de tentar buscar soluções, né? Quando a gente fala momento de crise, né, que parece uma coisa redundante, né, como quando se pensa o que está acontecendo, por exemplo, nesse momento se pensa quase de qual crise você está falando. Porque a gente pode pensar a crise na saúde, né, que não é só a saúde, é uma crise sanitária, política, econômica, ética, ambiental, moral. Então, o que me faz perceber o peso, né, desse evento, né, onde vão buscar soluções tendo como pano de fundo uma situação de crise, e a minha proposta ou a minha contribuição seria pensar de que maneira essas soluções poderiam se tornar soluções permanentes, né, na medida em que possam inspirar o desenho de trajetórias, né? Ou seja, não apenas soluções inovadoras, mas novas cartografias profissionais, nas quais os sujeitos tenham o devido tempo, né? Que não é uma característica do evento, né? A gente ganha em superfície, né? Mas perde em profundidade. Em compensação, a gente tem o benefício do insight, das ideias que não são julgadas, das ideias que não são criticadas. Então, a minha sugestão, né, é que, de alguma maneira, se tem um grande acervo, um grande arquivo, uma grande galeria de soluções para as quais não haja descarte, né? Eu sei que o Gênesis é muito capaz de fazer isso, porque eu, né, acompanho o trabalho há muitos anos. Então, fica aqui a minha sugestão, que essas soluções possam ser investigadas, né, se tratam de soluções ou de pontos de grande atração e inspiração para que as trajetórias possam contribuir, né, para sociedades mais justas, mais saudáveis e sustentáveis. Assim como para arquiteturas, novas arquiteturas de estudos e pesquisas, onde seja absolutamente perceptível o propósito de não tolerar, né, ou não achar
aceitável o que hoje afeta o outro e afeta o planeta, né? Então, na minha experiência, o semestre passado, eu senti os alunos muito desassossegados, né? Que, embora eles, eu e todos, né, não saibamos de que maneira isso vai acabar, alguma coisa nos marca profundamente, que é o não concordar, o não tolerar com aquilo que já é visível como o que motiva não só o acontecer um vírus, né? Mas o que motiva essa pandemia sentida da forma como a gente vem sentindo, né? Infectando milhões, né? Isso aconteceu já, né? Não é que vai acontecer, e nos fez lembrar das nossas fragilidades, por um lado, mas por outro do que nos é essencial, né? Então, por um lado, nos pegou assim muito preocupados na época com a continuidade, o que vai ser dos nossos estudos, a continuidade da vida profissional, né? E, de repente, paramos e nos preocupamos com a continuidade da vida e ponto, né? Passamos a nos ocupar disso, e isso para uma maioria, não é comum, né? Eu não estou falando para todos, né? Que tem alguns que se preocupam com a vida da hora que acorda até a hora que vai dormir. Mas a nossa realidade, um pouco traduzida, a gente não estava muito acostumado. Então, eu sei que o que eu estou falando aqui não são questões triviais, né? Mas que nos fazem pensar na magnitude dessa grande oportunidade, desse evento, que não só renova, né, o campo acadêmico, educacional, as formas, né, as linguagens, os conteúdos, mas os nossos afetos também, né, na medida que afeta, o afeto nos afeta. Então, como sugestão, primeira, né, e talvez a mais simples, que os sujeitos envolvidos, né, não se detenham apenas nos desafios e problemas que surgiram com a pandemia, né, mas sim os que foram agravados, né? Eu fiz uma simulação, né, se eu pudesse e desejasse participar, né, o que tomaria conta de mim, com o que eu me envolveria. Porque a gente sabe que dá vontade de se envolver com tudo, porque as questões são sistêmicas, né, e o cobertor é curto. Mas, na dúvida, né, se eu precisasse escolher, a minha sugestão é não apenas quais os problemas, as questões surgidas, mas as que foram intensificadas, porque, na realidade, a gente não estava muito bem, não estávamos bem antes. Né? Então, considerar os problemas anteriores. Eu posso dar um exemplo na minha prática, né? A matéria que eu dou é projeto de vida, e é um ponto de encontro com sujeitos com dúvidas, incertezas, né? E é claro que essa temática poderia ser intensificada. A gente já não, esse problema não é de hoje, né? Essa matéria foi criada há 19 anos exatamente para lidar com essa questão da dúvida, né, da ansiedade, da angústia, da indeterminação de lidar com o futuro sob o signo do medo, né, e não do desejo. Então, essa é uma grande questão, né? E, ao mesmo tempo, uma outra grande questão é conter os desperdícios que envolvem os processos educacionais, e não apenas na universidade. Todo o processo de ensino, né, o ensino fundamental, o ensino médio,
eu percebo desperdícios e seria interessante conter isso. Né? O principal desperdício que eu estou me referindo aqui é que se preocupa muito, por exemplo, com a escolha do curso, que é o percurso, e muito menos a direção para onde se encaminha. Né? Então, toda a angústia no final do ensino médio, a angústia que perpassa, às vezes, toda a graduação, a gente está preocupado com o curso, que é o percurso, e não se sabe para onde. Então, é como se houvesse, a gente não vai aprofundar aqui, mas o esvaziamento da temática trabalho, né, com aquilo com o que eu vou poder me inserir no mundo, eu vou poder consertar o mundo, eu vou poder deixar o mundo melhor do que quando eu encontrei. Eu concordo com a Silvia, eu vou dar eu sinto continuidade em algumas críticas, em algumas problematizações, e ao mesmo tempo, eu entendo que talvez abra para a próxima fala do Gabriel. Eu estou sentindo isso. Né? Hoje, o momento é um momento de novos paradigmas educacionais pós-Covid. Essa é a grande temática, e nesse momento só perde, esse desafio, acho que só perde para o lançamento das vacinas. Né? Então, parece assim, que há uma grande mobilização e uma tentativa de debate ou de demonstrar como as instituições, algumas já estão adiantadas nessa temática e já professam o sucesso da educação, né? Apesar de tudo que esteja acontecendo, algumas instituições atestam que muitas questões estão resolvidas. Métodos inovadores, tecnologias, as competências do século XXI, e o milagre vai se fazer. E talvez não, ou talvez não nessa intensidade, né? Ou nessa facilidade. Existem demandas, né? Demandas que seguem, né? Mas com o título Na Quarentena. Exemplo, como lidar com problemas básicos da ansiedade, dúvida, desmotivação, procrastinação dos jovens durante a quarentena. A minha pergunta é: por que durante a quarentena? Né? É claro que a gente sabe que é intensificado, mas essas questões, elas são anteriores. Ou como lidar com o burnout, né? O estresse laboral dos professores durante a quarentena. A gente sabe, a gente entende muito bem que houve um incremento absurdo, né? Valeria que não se poupar esforços para lidar com essa temática, poder entender o que estaria o a mais, né, para além de dominar tecnologias, né? Outro, como lidar com os desafios dos alunos do ensino, de alunos especiais durante a quarentena, ou como envolver os pais, né, requisitando um maior apoio durante a quarentena, ou como as organizações, as empresas que fazem parte da cadeia formativa, a gente sabe, não estamos prontos quando vamos para o mercado durante a quarentena. E qual o papel da tecnologia durante, quer dizer, são questões que elas já, nesse momento, pode ter um incremento, mas são questões permanentes, né? Como conseguir o equilíbrio nas relações educacionais, né? Não mais verticais, né? Mas sim horizontais. Qual é o lugar do aluno, né? Como customizar, personalizar, né? Levar em conta o biorritmo, né?
do processo de aprendizagem, como escalar o ensino e qualidade. Essa é uma grande ambição para um ensino que seja inclusivo e abrangente, né? Como atingir mais pessoas sem perder a qualidade, como promover a aprendizagem criativa e, em outras palavras, de que maneira a transformação digital vai poder contribuir, né, para a preparação dos professores no uso de tecnologias adequadas aos seus propósitos, ao propósito da instituição, ao sentido que vê, né, na preparação de sujeitos que vão compor um determinado contexto, um determinado momento político, econômico, social. Então, de que maneira a gente está falando aqui a tecnologia como ferramenta, né? Não como fim em si mesmo. Muito embora hoje a demanda, né, por uma boa aula, como se dar uma boa aula na internet, tomou conta, né? E a gente sabe que não é um genérico. O que significa uma boa aula, né? Que parece que é a aula isolada, né, de um contexto, de um sistema, e a gente vai ter que, de alguma forma, entrar em contato, né, com o que existe disponível, né, na forma de poder envolver mais, né, os alunos, a participação, mas não pensando nas técnicas de motivação, que é uma outra questão aqui que retira o sujeito, né, o jovem, né, quer dizer, a responsabilidade em motivar atualmente está recaindo muito na figura do professor, que deve buscar, e a gente sabe, qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho de educação, né, qual o lugar da motivação, né, na construção de sentido. Então, algumas questões a gente sente que são importantes, né, que a gente pode se debruçar, plataformas adaptativas de aprendizagem, a inteligência artificial, a realidade aumentada, de que maneira esses recursos vão poder fazer parte do dia a dia, mas levando em conta quais as demandas reais de sujeitos reais, né? Então, o que seria inovador, né? O que, no meu entender, para além do que já foi falado, do que está sendo pensado, talvez para esse evento, né, um projeto inovador seja um projeto fruto de um bom diagnóstico, né? Sem um bom diagnóstico, as escolhas são apressadas e muitas vezes se tem mais do mesmo, né? Um bom projeto, a busca de uma boa solução, sem dúvida alguma, envolve todos os atores, né? E os atores, a gente tem o sujeito jovem e o desafio de construir o sentido de trabalho na sua vida, né? Que não é uma coisa dada, né? O sujeito, ele internaliza trabalho como uma coisa boa, a partir de discursos sociais, né, que não fazem parte apenas a escola, né, o ensino. Então, a família, as diferentes mídias, o próprio mundo do trabalho, e tudo isso ajudando a construir o trabalho como algo bom, como algo que faz sentido, e não uma contingência que às vezes o sujeito vai ter que se envolver se todas as alternativas anteriores não derem certo. Uma outra perspectiva é que leve em conta esse sujeito, que eu estou falando aqui, que em algum
alguns momentos ele questiona a própria escolha do curso, ele questiona a própria trajetória educacional até aquele momento, ele tem dúvidas, né? E os problemas, de uma forma geral, anteriores ao Covid. Aí sim eu sinto que teremos aqui a oportunidade de projetos que, diferentes de outras experiências como essa, né? Um hackathon onde eu vou participar não só para soluções que outros vão implementar e outros vão se beneficiar, esse tem a especificidade do que for levantado aqui poder ter um efeito imediato. Então, e eu sinto que vai ser alguma coisa extremamente prazerosa. Muito obrigada, Sandra. Interessantíssima a sua fala. Eu até anotei algumas coisas aqui que me chamaram a atenção, porque quando você fala em tornar uma solução permanente, isso para mim faz todo sentido. Primeiro porque eu trabalho numa incubadora e, como a Sandra falou, a gente tem esse propósito aqui, né? A gente tem o propósito de dar continuidade, de fazer com que as grandes ideias, os grandes projetos não se percam, né? E não fiquem em prateleiras, né? E tragam benefícios para a sociedade. Exatamente trazendo o que a Sandra falou, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais sustentável, né? A gente está cheio de boas ideias por aí, mas a gente tem que fazer elas se tornarem viáveis, aplicáveis, e elas têm que retornar para a sociedade. Isso não é um caminho fácil, não se faz em 48 horas de hackathon, a gente sabe disso, né? A gente quer dar o start nesse projeto, a gente quer fazer com que os alunos consigam criar uma ideia muito boa e com muita viabilidade de implementação, para que a gente possa dar todo o suporte para que essa ideia, em uma quantidade de tempo razoável, para que ela se mature e se concretize, realmente possa trazer o máximo de benefícios possíveis para a sociedade, para o mundo, né? Então, eu acho que a Sandra falou dessa questão do Covid, como a gente está voltado agora para esse momento, as soluções, tem muitas soluções que acabam sendo emergenciais, né? Que elas vêm justamente para tentar fazer com que a gente lide com alguns momentos difíceis que a gente está sendo obrigado a lidar agora, mas que a gente espera que eles acabem, né? Então vão ser soluções temporárias, mas necessárias para que a gente viva melhor durante esse momento tão difícil. Mas eu acho que tem mais por isso que a Sandra falou muito, que eu bati na tecla também desde o início. Eu acho que também a pandemia botou um holofote nos problemas que já existiam anteriormente, né? Então, a educação, assim como todas as outras áreas, ela já tinha seus problemas anteriores, né? E a pandemia, ela trouxe um enfoque maior para isso e talvez cutucou a gente para tentar solucionar isso e melhorar isso para daqui para frente, né? Então, eu acho que os problemas são muitos nessa área, mas eu acho que as formas de soluções também são muitas. Eu acho que é uma área riquíssima para a gente trazer solução. E é uma área de impacto que eu sou muito defensora, não é minha formação, não é minha base, mas assim, eu sou muito defensora da educação, porque eu acho que absolutamente tudo passa por ela. Então, eu acredito no poder da educação, no poder transformador da educação acima de tudo. Eu acho que o nosso país é carente disso demais. Então, eu acho que se a gente começar por aí, a gente já vai conseguir chegar muito longe, né? Então, eu fico feliz, eu queria parabenizar quem está aqui se dedicando a esse tema, né? Se interessando e se dedicando a esse tema, porque eu acho que é uma escolha muito legal e assim, muito importante para a nossa sociedade. Então, eu acho que ainda bem que tem pessoas pensando nisso, né? A gente não precisa só de vacinas, né? É aquela velha história, né? Para formar, né? Os professores formam os médicos, né? E que vão inventar a vacina e que vão curar todas as pessoas. Então, a gente tem que realmente pensar na nossa base. E aí a Sandra falou da questão da tecnologia como ferramenta, né? E ela falou até da gente pensar nisso como ferramenta mesmo e não como um fim. Eu vou até depois, com isso, puxar o Gabriel, que está mais nessa pesquisa com tecnologia e ciência, mas porque isso é um tema que me preocupa também, porque essa responsabilidade de motivar que surgiu agora, Sandra, que está todo mundo tentando inventar 1000 maneiras de fazer com que todo mundo consiga ter uma aula melhor. Então, as ferramentas novas estão surgindo a 1000, né?
E aí a gente tem que pensar até que ponto essas ferramentas elas estão sendo ferramentas, né? Até que ponto, porque a aula é aula, né? Uma aula é boa por si só, né? E a responsabilidade do aluno querer aprender, né? De qualquer pessoa querer aprender, ela tem que ir além de uma ferramenta, né? Ah, eu vou aprender melhor aqui, ou então vou me motivar a assistir essa aula porque ela é interativa desta forma. Não, eu vou me motivar porque eu quero aprender. Esse eu acho que é o primeiro passo. Mas é claro que eu acho que existem ferramentas que, se forem aplicadas de maneira correta, mantendo o seu objetivo educacional, né, eu acho que elas podem agregar. Eu sou a favor, né? Mas eu acho um desafio delicado, porque eu acho que a gente está cheio de plataforma por aí. Eu acho que tem muitas que não atingem o seu papel da devida forma, que não deveriam atingir, atrapalham muitas vezes o objetivo final da educação, né? Então, eu acho que esse já é um desafio bacana para os alunos pensarem, aqueles que são mais voltados para apps e tecnologia, tentar levar esse mote aí de criar uma tecnologia bacana, acessível, didática, mas que não perca o seu papel educacional, né? Não tire o foco tão importante do ensino, da aula, do professor, né? E aí, com esse tema que a Sandra acabou puxando, eu queria que o Gabriel, com esse olhar mais científico e tecnológico, falasse um pouquinho para a gente dessa necessidade atual do desenvolvimento de ferramentas digitais acessíveis e funcionais para o ensino à distância. E já que esse novo formato aí mostrou que a maneira como o conteúdo é transmitido talvez tenha que ser adaptada, né? Então, Gabriel, fala um pouquinho sobre isso, sobre os desafios disso, o que você considera importante. Beleza, boa tarde, pessoal. Dá para me ouvir bem? O som tá legal? Tá legal. Eu ia fazer um teste com a ferramenta também antes da gente começar. Pedir para quem está aí participando, se possível, se manifestar um pouco no Zoom. Eu não quero que ninguém abra a câmera se não puder abrir o microfone. A gente sabe que todo mundo tem condições diferentes, né, limitações, momentos, mas o Zoom tem umas ferramentas, ele próprio, né? A gente pode fazer reações aqui, a gente pode botar a palminha, a gente pode ligar o sim ou não no chat, às vezes. Então, é um pedido para quem está por aí, se puder fazer algum sinal, legal, já estou vendo alguns, está ótimo. Muito obrigado. E queria pedir que vocês usassem, ao longo dessa minha fala, esses sinais de forma livre, como vocês quiserem. Eu vou tentar interpretá-los de algum jeito. Isso é uma forma de troca possível, né, que a gente pode ter aqui nesse momento. E isso vai ser um mote também para a minha fala. Então, obrigado pela colaboração, contribuição de vocês. Eu peço desculpas porque eu estou trabalhando com 2 computadores, então de vez em quando eu vou olhar para cá. Quando eu estiver olhando para cá, não é que eu não estou olhando para vocês, eu estou olhando para minhas notas, que eu fiz um texto para, em princípio, ler aqui, mas eu acho que ler fica muito chato. Então eu vou de vez em quando olhar para cá para pegar uns tópicos, uns temas que eu gostaria de abordar. Então vai ser por isso que eu não estou olhando o tempo todo para a câmera para vocês. Mas então, antes de tudo, eu quero agradecer realmente a oportunidade de estar aqui, o convite, né, do Instituto Gênesis, agradecer a Paula, a Priscila, principalmente, que falaram comigo primeiro, agradecer a Silvia, a Sandra, minhas colegas de mesa, grande admiração, e parabenizar realmente todos vocês e todas vocês que estão aqui, né, interessados nesse tema, dedicados, né, a esse momento específico e interessados, né, em fazer realmente algo importante nesse tema de educação, que eu acho que é absolutamente fundamental. Vale eu falar um pouquinho a respeito da minha área, que é uma área, né, das ciências sociais, na verdade, né, a antropologia. Eu sou antropólogo por formação, que é uma área relativamente pouco conhecida, né? A Priscila falou um pouco, eu ia falar do lado da ciência e tecnologia, mas também como um certo tema de estudo meu, mais do que a minha área de formação. Eu espero que faça sentido isso, que seja interessante para a gente também. Mas muita gente não tem nem ideia do que é antropologia, né? O que o antropólogo faz, que tipo de pesquisa a gente faz. E eu fiz pesquisa com 2 temas principais do meu doutorado, que foram religião e política pública, com recorte qualitativo. Bem diferente dessa nova área para a qual estou me dedicando agora, que é ciência e tecnologia. Já me dedico há algum tempo, mas é uma inserção um pouco mais nova para mim. Por que eu acho que é bacana falar um pouco da antropologia? Porque a antropologia é uma ciência que se dedica ao estudo de coletividades, em geral, principalmente, né, as coletividades humanas, seres humanos de modo geral, por um ponto de vista específico, que é o ponto de vista da cultura.
que é aquilo que torna a gente, no fim das contas, diferentes enquanto coletividades, né? As coletividades, os grupamentos humanos, eles divergem muito, eles diferem muito uns dos outros ao redor de todo o globo, e historicamente, ao redor do tempo. A antropologia se dedica a isso, principalmente, a pensar as diferenças entre os coletivos e as coletividades humanas por meio da cultura, que é um dos nossos grandes conceitos de pesquisa, tem um sentido técnico um pouco preciso, que eu não vou precisar entrar aqui, mas também usando uma ferramenta específica, uma parte da nossa metodologia, de algum modo, que é chamado trabalho de campo. O que o trabalho de campo envolve na antropologia? É a gente se dedicar a um assunto durante um longo tempo e de forma muito profunda, por uma experiência pessoal que a gente faz. Então, todos os temas que antropólogos estudam, a gente, mais do que um tema, se dedica a um lugar normalmente específico. Porque a gente vai para um determinado lugar, a gente passa um tempo da nossa vida fazendo pesquisa lá naquele lugar e depois a gente escreve sobre essa experiência pela qual a gente passou, que a gente viveu. E é isso que nos dá um certo conhecimento, né, daquele tema. Mas mais do que o conhecimento que a gente, né, antropólogo, aprende, a gente está interessado no conhecimento que as próprias pessoas têm e elaboram a respeito das suas próprias práticas. A gente chama isso de ponto de vista do nativo. Nativo é qualquer pessoa que é nativa, que é natural de uma determinada cultura. Então, nós todos, né, claro, também somos nativos, e em outro sentido, somos também antropólogos, porque somos cientistas, porque somos pesquisadores, porque somos curiosos, porque elaboramos, né, ideias, conceitos, trabalhamos com tudo isso. Por que eu quis falar dessa experiência de trabalho de campo, né, que eu quis marcar logo no começo? Porque como eu passei a me interessar por ciência e tecnologia, eu tive que fazer uma experiência de trabalho de campo com ciência e tecnologia. Eu tive que encontrar um lugar para eu ter essa vivência, essa experiência, me inserir ao longo de um período de tempo razoável, com uma certa profundidade, o que me levou a esse plano um pouco maluco de fazer uma outra graduação. A minha primeira graduação foi aqui na PUC, justamente. Na PUC continua sendo aqui, né? Assim, esse é o momento PUC também nosso. E a minha primeira graduação foi comunicação, depois que eu fui fazer antropologia no meu mestrado e no doutorado. E agora eu achei interessante voltar para a graduação, mas nesse curso de ciência da computação, para eu conseguir adquirir uma determinada linguagem, né? Saber exatamente de que uma pessoa fala quando ela está falando de um banco de dados, de um algoritmo de processamento, de uma rede de sistemas, para me ajudar a entender esse tema, né? Ao qual eu estou me dedicando agora de ciência e tecnologia. Por causa disso, isso aconteceu um pouco antes da pandemia, eu me peguei numa experiência muito única, mas muito singular. Como é que foi o meu ano até agora? Meu tempo em sala de aula é dividido metade dando aula para o mestrado e para o doutorado, lá nas ciências sociais, e a outra metade tendo aula como aluno de graduação na ciência da computação. Então, eu passei a ver as coisas por dois ângulos, mais ou menos ao mesmo tempo, né? E essa é uma visão única, que eu queria compartilhar um pouco dela aqui com vocês, para tentar extrair daí experiências que sejam interessantes para a gente pensar a educação. Eu acho que o que eu vou comentar aqui está exatamente na esteira, né, das apreciações da Silvia e da Sandra, e eu prometo que ao final dessa minha fala eu vou chegar a pontos muito objetivos e 3 palavras-chave que eu considero fundamentais para, na minha visão, a gente pensar essas soluções educacionais hoje em dia, mas eu vou prefaciar isso, né, vou ter que abrir isso com uma exposição um pouquinho mais abstrata, um pouquinho mais teórica, mas que eu prometo que não vai ser chata para vocês. Primeiro, eu queria falar sobre essa experiência do que é uma aula, né? Para a gente pensar em educação, a gente está pensando em ensino e a gente está pensando em aula. E, efetivamente, considerar uma aula como algo que acontece de forma unilateral é um jeito muito, não vou dizer só antiquado, né? Assim, para não dizer careta, ultrapassado, mas é irreal mesmo, a respeito da experiência do que significa uma aula. Não só o que é dar, o que é receber, né? Pensar a aula não como uma transmissão de conteúdo, mas como uma experiência singular que acontece e que depende de uma determinada interação entre as pessoas que estão ali presentes. E não sei se eu vou contar para vocês um segredo, se algumas de vocês já perceberam isso ou não, mas o sucesso de uma aula depende imensamente, muito do professor, é claro, mas igualmente de uma turma. Igualmente de pessoas que estão ali trocando uma... Isso não é assim, uma palavra de ordem que o pessoal da educação costuma usar, não. Isso é a experiência vivida de qualquer professor, qualquer professora.
Então, quando eu peço para vocês reagirem, às vezes, a determinados modos, né, porque a gente sabe que no momento, muitas vezes, é difícil você ter a câmera, a imagem, porque é isso que acontece na aula. Quando a gente está na aula, a gente está prestando muita atenção na expressão, no gestual dos alunos, nas perguntas, nos incômodos, como é que as pessoas estão se mexendo, que caras que estão fazendo quando a gente fala, porque isso muda o modo como a gente dá aula. E isso que a gente aprende também quando está ensinando. Essa ideia, né, de que ensinar também é constantemente aprender, evidentemente é verdade. Muitas vezes o pessoal não fala a continuação dessa frase, né, porque a gente aprende coisas diferentes, claro, do que a gente está ensinando. E a gente nem tem certeza, muitas vezes, do que a gente está conseguindo efetivamente criar nos alunos, né? Alunos, estudantes, de forma em geral, também vão aprender coisas que às vezes estão um pouco fora do nosso controle, ainda que a gente tente, né, passar determinados conteúdos, essas formas um pouco mais quadradas assim, de falar a respeito do que é criar conhecimento efetivamente. E eu quis falar de aula para falar de ensino de modo geral e dessa expressão que tem dominado o nosso modo de pensar agora, que é ensino à distância, né? A gente imaginou, e a Silvia falou isso no começo, eu achei muito interessante, né, que a gente estaria trocando o ensino presencial pelo ensino à distância. Mas eu acho que essa troca não é uma troca adequada. Os termos aí dessas expressões estão errados. Porque aqui a gente está presente também de uma certa forma, ainda que seja uma forma completamente mediada, que envolve uma série de tecnologias específicas. Mas agora, nesse momento aqui de interação, nós sim estamos em uma certa forma de copresença. Ela não é a mesma presença, claro, que a gente tem da imediatez, né, da presença física, quando a gente está muito próximo. Então, eu queria trocar o presente e distante, talvez realmente por próximo e distante. E é possível, acho, estabelecer formas de ensino que sejam, ao mesmo tempo, mais presentes, ainda que a gente esteja um pouco mais distante. Como é que a gente se aproxima, né? Essa vai ser a primeira das palavras-chave que eu vou trazer para a gente, que eu gostaria de deixar marcado, que é a palavra aproximação. Então, em vez de a gente pensar em distância, como é que a gente pode melhorar essa distância, aprimorar, pensar nesses modelos, pensar como é que realmente a gente pode se aproximar, por mais que a gente, nesse momento, não esteja grudadinho do lado do outro. A gente está distante, claro, né? Como é que essa distância pode ser um pouco menor? Como é que ela pode ser minorada, né? E ela depende dessas mediações. Essas mediações, hoje em dia, são inevitavelmente tecnológicas, né? O domínio dessas ferramentas e o aprendizado com elas, né? E professores todos também aprendemos a dar essas aulas, a reagir com vocês, a ler o chat ao mesmo tempo que a gente está vendo uma reação e vendo uma imagem e abrindo, as notas estão no computador, o PowerPoint está em outro. Tudo isso vai fazendo com que a gente também tenha que pensar de uma forma diferente, né? E eu quis marcar também essa diferença, porque eu acho que a gente está num momento, né, como a Sandra bem disse, particularmente ímpar para reflexão por conta da desaceleração. A ideia é que agora a gente fazer uma pausa para respirar, né? Eu não gosto tanto da palavra oportunidade, já brinquei um pouco isso com a Priscila, né? Mas eu acho que realmente é uma ocasião que se trata de a gente puxar um freio de arrumação e pensar aqui um pouco melhor essas práticas e esses problemas, essas questões, né? Como a Sandra falou bem, que já aconteciam, que já estavam aí, mas que agora podem estar realmente agravadas, ou que mesmo que não estejam absolutamente agravadas por conta da pandemia, mas se a gente parou para pensar nelas, por que não imaginar que as coisas podem ser diferentes? Que a gente pode fazer todo esse processo, talvez de uma forma distinta, que seja mais interessante para os nossos objetivos. Então, eu acho que, como a gente está falando muito aqui em soluções, né? Soluções para esses problemas, a gente tem que repensar as bases desses problemas, porque se os problemas forem praticamente sempre os mesmos, a gente vai imaginar que as soluções também já eram completamente possíveis, a gente só não fazia por conta de má vontade, né? Mas eu acho que é isso. Eu recolocaria, se a gente estiver pensando numa pergunta mais ou menos como essa, né? Como é que a gente torna melhor esse ensino que é tão frio e que é não presencial? Eu transformaria essa pergunta. A pergunta que eu colocaria seria mais ou menos assim. Como é que a gente pode tornar mais próximo o nosso modo de interação atual, peculiar, que envolve estarmos presentes ainda que à distância? Porque, por exemplo, quem está aqui nesse momento, nesse encontro, nessa roda, que vai poder reagir, que está colocando suas perguntas que a gente vai poder, né, conversar sobre elas depois, vai ter uma apreensão diferente de quem vai assistir a esse vídeo no YouTube, ou YouTube, para quem estiver no YouTube no futuro,
porque vai ser uma apreensão diferente. Você vai ter um comentário, você vai poder responder em outro fórum, se é que essa resposta vai acontecer. Quem está falando não vai poder reagir às reações que estão ali colocadas. Então, como é que a gente pensa essa outra proximidade, né? Que proximidades são possíveis nesse outro ensino? E para isso eu queria frisar, né, vou chegar na minha segunda palavra-chave, um segundo mote que eu considero que é muito importante como um medidor de qualidade educacional na contemporaneidade. Porque muita gente costuma chamar a PUC, né, de uma universidade privada e faz essa oposição, que na verdade é falsa, né, entre universidades públicas e universidades privadas, como se a PUC fosse simplesmente uma universidade privada, esquecendo que ela é uma universidade comunitária, antes de tudo, né? E isso não é só uma parte da missão da universidade, mas legalmente, né? A PUC é uma universidade comunitária, tem um regime de tributação diferente, específico, e ela exige reinvestimento, né? Ela não dá lucro. A PUC não pode dar lucro por lei, né? Por definição. Isso torna ela muito diferente de um ensino simplesmente, puramente privado. E é tão evidente isso, né, que a gente pode pensar quais são os outros imensos exemplos de universidades privadas com tanta qualidade, tanto sucesso, tão bem-sucedidas quanto a PUC no Brasil, de modo geral, né, no Rio em particular. E não é à toa que não tem, né, gente, porque uma coisa é ter como objetivo a educação, outra coisa é ter como objetivo realmente retornar um determinado investimento financeiro para os seus acionistas. E a PUC tem esse grande mérito, né, de fato, de ser uma universidade comunitária. Mas eu falei ao mesmo tempo que a PUC também alimenta esse ideal, né, comunitário como valor em si. Então a PUC estimula atividades, e sempre estimula justamente como essa daqui. A gente está tentando construir comunidade. E as soluções educacionais, é muito importante que elas também sejam de alguma forma comunitárias, né, coletivas, que pensem em determinadas comunidades, determinados grupos. Elas vão ser para além do individual, né? Eu acho que isso é muito importante. E isso vai me levar à minha terceira e última palavra-chave, que eu falei que ia chegar nela, que é a respeito disso que se convencionou chamar de mérito, né? O que efetivamente significa mérito, ser meritório, né? Ter excelência, ter qualidade no mundo de hoje. Se eu puder deixar apenas uma única mensagem nessa minha fala toda para vocês, eu gostaria que fosse essa. Pense, antes de tudo, em cooperação, em vez de pensar em competição. Inclusive, não só porque essa vai ser a forma de trabalho de vocês nesse evento, porque vocês vão trabalhar colaborativamente, de forma transdisciplinar, né? As equipes são formadas de formas diferentes, equipes com estudantes de cursos diferentes, variados, para vocês pensarem melhor, efetivamente. E porque o mérito, né, no sentido educacional colaborativo, ele envolve muito mais, né, do que uma ambição de sair na frente, de deixar os outros para trás, de ser os primeiros, de ser os melhores. E sim, envolve pensar como é que a gente aprende melhor em conjunto. Como é que a gente pode imaginar o sucesso como algo compartilhado e coletivo? E de que formas a gente pode pensar a educação como meios para que diferenças que existem, né? Eu falei que no começo antropólogos estudavam diferença, essas diferenças que existem de saída de partida e que são importantes de serem, claro, levadas em conta, respeitadas, mas elas não devem se traduzir em abismos, né, intransponíveis que tornem impossível a convivência, o aprendizado e realmente a criação de algo novo e potente que, né, vocês, estudantes de modo geral na graduação, então costumam surpreender a gente, né, professores e professoras, mostrando a criatividade de vocês, a tenacidade, a resiliência, a força, e é isso que gera realmente soluções, eu acho que únicas e inovadoras para a educação. Então, essa era a terceira palavra-chave que eu queria marcar, que era colaboração. Eu estou quase terminando, não vou deixar de falar, eu acho, desses pontos de problemática, né, tecnológica, mais direta. Eu acho que a gente pode pensar internamente a comunidade da PUC, né? Vocês vivenciaram essas experiências ao longo desse ano como um todo, né? Quais são as plataformas que a gente usa, o site, o EAD, como é que ele pode ser usado? Um dos temas aqui foi jogos educacionais, né? Como é pensar em jogos que sejam também colaborativos em vez de competitivos? Quais ferramentas a gente pode estimular, pode intensificar para estimular a cooperação, a agremiação, o auxílio mútuo entre estudantes? Então, muitas pessoas se viram realmente perdidas, né? Se sentiram desamparadas nesse momento da pandemia. E a solução para isso, de fato, é a coletivização das demandas de vocês e do potencial criativo. Quantas vezes a gente fica imaginando, né? E aí, como tem agora também colegas de graduação que comentam isso uns com os outros,
e ficam pensando, mas poderia ser diferente, eu poderia fazer diferente, por que essa ferramenta não é assim? Tem outra que eu conheço que tem essa funcionalidade, mas essa daqui que a gente é obrigado a usar não tem. Esse é o momento de poder criar, de poder construir algo novo, único, singular, a partir disso. Mas eu queria que vocês deixassem, de fato, essas 3 palavras em mente, né? Vou concluir com isso. Aproximação, comunidade, colaboração. É com isso que eu sugiro que vocês se dediquem, né? Não só nessas próximas semanas que vocês têm aí, até a maratona em si, né? De forma mais intensa, mas eu acho que são bons motes para vocês levarem para todo o percurso universitário de vocês, que vocês ainda têm a trilhar, e também nas vidas profissionais de vocês, né? Porque eu acho que elas certamente vão ser cheias de sucessos pensando dessa forma. Agradeço a atenção de todos vocês e vamos ficar disponíveis aí, né, para as perguntas, Priscila. Que legal, obrigada, Gabriel. Importantíssimas as suas palavras. Essas 3 palavras fortíssimas, aproximação, como colaboração, né? São palavras assim que eu acho que vai servir de guia aí para os nossos alunos, né? A cooperação no lugar da competição é tudo que a gente está mais precisando, né? A gente vive num mundo competitivo, né? Onde um tem que sobressair ao talento do outro, né? E seria tão mais frutífero se todos convergissem os talentos para um único objetivo, né? Então, eu acho que foi um conselho muito sábio seu agora. Espero que os alunos consigam absorver isso e aplicar isso até na metodologia do Hackathon, né? Que tem esse intuito. O Hackathon, apesar de ser separado em grupos e ser uma competição, mas ele é para ser uma competição em que os grupos têm que interagir, compartilhar e ser solidários ali. A solução não é única, não existe um gênio. Tem o programador, que às vezes é muito importante ali para desenvolver um aplicativo, mas o programador, sem o cara da humanas, sem o cara do design, ele não faz nada sozinho, e vice-versa. Então, eu acho que fica aí um conselho muito importante. E você tocou na aproximação, né? Como se aproximar mesmo à distância, né? Quais aproximações são possíveis? Eu acho que esse ficou um desafio aí no ar. Eu acho que é super importante pensar nisso, porque você chegou a questionar aqui, será que esse online que a gente está reclamando tanto de ter perdido o contato pessoal, será que é porque a gente ainda não reaprendeu a forma de sentir esse contato de uma outra maneira? Porque estamos aqui todos presentes, estamos sentindo emoções, interagindo, ouvindo, né? E você fez o teste das reações, eu lembrei, achei legal, porque tem uma empresa nossa aqui da área de educação, inclusive, uma startup maravilhosa, e que ela desenvolveu uma plataforma onde ela faz uma leitura ali, né? Ela emite um relatório através de um aplicativo para os professores e para os diretores e gestores da escola, para que os professores consigam entender melhor os alunos, né? Então, todas as interações ali, se o aluno está concentrado na aula, se o professor percebeu que ele tem dúvidas muito recorrentes, questões assim, bem cognitivas mesmo, eles criaram uma espécie de aplicativo que controla isso e que emite um resultado, uma resposta disso para que a escola, não que a escola comece a ser psicóloga dos alunos, não é isso, ninguém interfere na questão de privacidade nem nada, mas é que a escola consiga fazer o aprendizado se tornar mais efetivo ali, né? Porque ela vai ter dados importantes da interação do aluno com o professor ali na sala de aula, né? Que são dados ricos, né? E que a escola pode aproveitar para melhorar o seu ensino, né? Qualificar melhor o seu ensino e a forma como ela está passando isso, né? E os professores têm gostado muito da ferramenta, têm usado muito a ferramenta, as escolas também. Muitas escolas particulares, inclusive do Rio de Janeiro, estão usando. E só que dentro ali da construção dos protótipos e desenvolvimento ali da plataforma, uma das necessidades que surgiu, que foi pedida pelos próprios professores e alunos, é que a plataforma permitisse interação com emojis ou outras formas mais sensíveis, né? Porque aí eles até pensaram, bom, será que isso vai fazer diferença? Será que isso é tão substancial assim? E no final das contas fez, porque tornou a coisa um pouco mais afetiva, né? Então, bacana isso, porque eu acho que existe maneira, sim, da gente transformar essa distância cada vez mais próxima, né? E eu acho que tem um desafio enorme para os alunos pensarem como fazer isso, com ferramentas, com tecnologias. Muito legal, Gabriel, obrigada.
Agradecer agora novamente os três. Eu acho que as suas considerações dos três foram assim valiosas. Eu aprendi muito. Achei riquíssimo esse nosso debate. Espero que os alunos também tenham aproveitado bastante. A gente está no laço aqui, eu vi que a gente até passou uns minutinhos, mas eu queria fazer só 2 perguntinhas, tá? Que a gente tem 2 participantes aqui que estão com perguntas. Se eu puder, eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem direcionar a pergunta para ninguém, eu vou jogar a pergunta aqui na nossa roda, quem se sentir à vontade para responder, para contribuir, tá? A gente tem a pergunta aqui da Joana, que está aqui no grupo, que é uma pergunta até um pouco querendo uma orientação de vocês, achei bem interessante a pergunta dela, que ela fala o seguinte, que a educação é um tema muito vasto, né? Então, ela pergunta se vocês acreditam que uma solução direcionada para um grupo específico seja também interessante, né? Tendo em vista uma possibilidade de aprofundamento da solução. Porém, desta forma, diminuindo o número de pessoas que vão ser atingidas com essa solução num primeiro momento. Já que hoje com o mundo globalizado, uma solução específica pode atingir diferentes nichos em diferentes momentos. Eu achei assim extremamente inteligente e pertinente essa pergunta, porque realmente é isso, né? A gente quer ajudar, mas às vezes a gente quer tentar ajudar um grupo específico, né? Porque dessa forma ela consegue aprofundar melhor uma solução, mas existe esse questionamento, porque ela vai diminuindo o número de pessoas atingidas ali com aquela solução. Já que a solução específica pode atingir nichos diferentes de pessoas, mas eu considero importante da mesma forma, mas eu queria a resposta e a orientação de vocês sobre isso. Eu acho que para as pessoas, Joana, que vão ser atingidas, vai fazer total diferença, né? Para quem desenvolveu também, né? Quer dizer, para quem acompanha, quer dizer, tem forma um clarão, né? de possibilidades de atingir, e a mais importante, de materializar um projeto, né? Porque a gente, especialmente durante a graduação, é muita potência, né? A gente tem conhecimento, cursos, isso potência. Como é que essa potência vira competência? Alguma coisa que eu demonstro, que eu aplico e que traz resultados. Então, eu só vejo de maneira positiva essa primeira ação, e que desencadeia, né? E a gente está aqui nesse espírito, né? Especialmente da PUC, que propicia a interdisciplinariedade, né? Então, tem pessoas que nesse momento buscam inspirações, né? Que têm dificuldade de levantar demandas reais, né? Quais as demandas reais? Porque eu tenho recursos para desenvolver com a possibilidade de escala, né? Mas às vezes eu não tenho a ideia, né? Eu não tenho nem o afeto pertinente àquela ideia, porque quem desenvolve alguma coisa que transforma, facilita, mobiliza a vida do outro, com certeza ele é afetado com aquilo. Então, a possibilidade da gente ter grupos multidisciplinares, assim, não importa nesse momento, né, em que estamos, ou em qualquer momento, quantas pessoas o projeto atinge. Perfeito, Sandra, obrigada. Também corroboro as suas palavras. Gabriel, pode Deixa falar. eu acrescentar, realmente, claro, em pleno acordo com a Sandra e Joana, o que é a dica de antropólogo, né, sempre. Entre em contato com as pessoas que são diretamente afetadas, né? Para quem você vai estar desenvolvendo. Elas têm que ser agregadas de alguma forma, né, ao processo, ouvidas, se sentirem contempladas, reconhecidas, creditadas. Então, sempre procure não fazer as coisas em nome dos outros, né? Mas, como eu falei, coletivamente, em conjunto com outros atores, outros sujeitos, se informem, né, sobre isso também, e não deixe de recorrer ao que a universidade já tem também, né? Então, a PUC tem determinados centros, núcleos, dedicados a, por exemplo, pessoas com necessidades especiais para assistirem aulas. Então, é uma experiência já existente, que vocês podem se agregar a elas, né, conseguir essa forma de conhecimento
e tentar gerar alguma solução interessante, criativa, né? Mas realmente nenhum problema em você fazer uma solução mais voltada, né? Direcionada particularmente. Acho bem louvável, escolhendo um bom grupo, né? Legal, Gabriel, ótima dica. Vou abrir para mais uma perguntinha só, porque a gente já está com o tempo já bem estourado. Pergunta da Elis Brito. Primeiro, ela faz um agradecimento aos palestrantes pela roda. A gente também te agradece, Elis, pela participação. E ela diz que, como estudante de educação, esse período provocou algumas inquietações, né? Porque a educação é um campo em que a aprendizagem ocorre a partir das interações entre os diferentes sujeitos, né? Como, por exemplo, alunos e professores. Vai muito no sentido até da fala do Gabriel, né? Então, ela diz o seguinte, que o ensino presencial, no ensino presencial existe uma maior aproximação entre esses sujeitos, obviamente. Então, a interação tende a ser mais imediata. Olho no olho, como ela diz aqui. Mas no ensino remoto, isso fica mais difícil. Então, a dúvida dela é como vencer as diferentes distâncias. E ela coloca aqui entre parênteses, né? Ela ressalta de forma muito assertiva, pedagógica e psicológica, né? Impostas pela pandemia na relação professor-aluno. Vamos lá. Elis, não é isso? Elis, excelente pergunta, realmente. Fico muito feliz com ela. Acho que se a gente tivesse uma resposta, né, teria acabado a maratona, não precisa nem mais fazer, porque realmente essa é a ideia, a gente pensar como que isso pode acontecer. Mas queria conectar com algumas coisas que eu mencionei, né? Que eu acho que você tem toda a razão e fico muito feliz em saber que a pergunta tem a partir de alguém da educação, né? Você cursa pedagogia, pelo que eu entendi, é isso? Então... eu estou no doutorado em educação. Perfeito, tanto melhor. Obrigado aí pela pergunta e pela inquietação, né? Que fica realmente como desafio para vocês. Mas o que eu diria era isso, tentar imaginar que essa distância, na verdade, ela de forma alguma é intransponível. O que a gente não sabe ainda, que realmente não existe, né, são essas novas formas distintas da gente conseguir se aproximar. E se isso vai envolver, né, multiplicar canais de comunicação entre professores e alunos, tentar envolver as turmas de maneira mais coletiva para que elas façam demandas, né, de maneira muito coletiva. Vou compartilhar umas pequenas experiências que eu acho que são interessantes, que eu estou vivenciando agora na graduação a respeito disso, né? Muitas vezes os alunos criam, né, seus próprios grupos de WhatsApp, conversam entre si, mas às vezes querem entrar em contato com o professor e ficam um pouco receosos. Às vezes é uma pessoa que tem uma demanda que considera um pouco mais solitária, acha que não vai haver espaço. Em uma das disciplinas, a professora, ela própria, falou, não, eu entro no grupo de WhatsApp de vocês, sem nenhum problema. Aí, claro, a gente tem que sempre ver isso pelos dois lados. Os professores também não vão estar 100% do tempo disponíveis ali, né? Possivelmente responder a todas as dúvidas, inquietações, demandas dos alunos. Então, estabelecer novas formas, né, da gente conseguir fazer essa intermediação. Pensar nas monitorias, qual é que é a atuação de um monitor agora que ele também não encontra mais presencialmente com as turmas que ele vai estar dando a monitoria, né? Essas são perguntas fundamentais, realmente, que vão exigir bastante criatividade, mas é uma pergunta fundamental. Parabenizo pela pergunta. Verdade, pergunta muito boa, parabéns. Obrigada. Gente, então acho que a gente chegou no final, a gente estendeu um pouquinho o horário. Obrigada a todos que puderam ficar com a gente. Adorei, eu acho que, nossa, assim, foi um aprendizado enorme para mim também. E acho que as ideias aqui, as inspirações foram muitas. Eu espero que a gente possa aproveitar isso lá na nossa maratona. E a gente espera vocês lá do dia 25 ao dia 28. Contamos com todos vocês. E obrigada, até a próxima. A gente está, para os alunos que ainda estão aqui, a gente vai fazer uma tira dúvidas online na semana que vem. A gente vai divulgar para vocês o link, tudo direitinho, tá? Porque tem dúvidas relacionadas mais a programa, edital. A gente vai estar ali tirando todas essas dúvidas. E a maratona vai começar aí no dia 25, terminar no dia 28. Espero que vocês estejam animados. Os professores aqui vão ser líderes também e vão estar disponíveis para ajudar vocês durante a maratona, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo. Uma ótima sexta-feira. Tchau, pessoal. Obrigada.
Uma boa noite para todo mundo.